Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui mais uma aula de Química. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre a lei de Lavoisier. Olha só, de acordo com a Lavoisier, se uma reação química ela for realizada em um sistema que for fechado, a soma das massas dos reagentes será igual à soma das massas dos produtos. Veja a generalização da lei de Lavoisier. Eu coloquei aqui essa generalização da lei de Lavoisier, que diz que a soma da massa dos reagentes ela vai ser igual à soma da massa que a gente vai ter dos nossos produtos. Ou seja, vamos ver aqui num exemplo o que quer dizer essa lei de Lavoisier. Eu tenho aqui uma equação química, que é a equação de produção de amônia. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem uma equação química é balancear ela, para que a gente consiga fazer as relações entre os reagentes e os produtos da nossa reação química. Os reagentes eles aparecem do lado esquerdo dessa setinha, tá? E os produtos aparecem do lado direito da setinha. Então nós temos reagentes e produtos. Nitrogênio, eu tenho 2 nitrogênios do lado dos reagentes. Do lado dos produtos eu tenho apenas um. Quando não tem nada na frente de um símbolo químico, você entende que existe o número 1 implícito aqui. Aí o que você vai fazer é colocar um número 2 como coeficiente estequiométrico da molécula de amônia. Esse 2 ele vai dobrar a quantidade de nitrogênios e a quantidade de hidrogênios que a gente tem na molécula. 2 vezes 1 são 2 nitrogênios. E aí você nota que o nitrogênio ficou balanceado, porque eu tenho 2 nitrogênios do lado dos reagentes e vou ter agora 2 nitrogênios do lado dos produtos. Já com relação aos hidrogênios, 2 vezes 3 vão ser igual a 6 hidrogênios. E aqui eu tenho apenas 2 hidrogênios do lado dos reagentes. Para que eu tenha 6, eu tenho que colocar como coeficiente estequiométrico o número 3. Esses coeficientes estequiométricos, eles mostram para a gente a quantidade de átomos, a quantidade de moléculas que a gente tem. Então a gente percebe que a gente tem 2 moléculas de amônia que são formadas a partir de 3 moléculas de hidrogênios e 1 molécula de nitrogênio. A gente pode agora observar isso daqui, eu vou colocar em bolinhas para você ver essa representação, o que seria isso. Eu tenho aqui o nitrogênio, eu vou colocar 2 bolinhas azuis, tá? São 2 bolinhas azuis que estão juntas. E o hidrogênio, eu tenho bolinhas brancas, vou colocar bolinhas menores e brancas. Quantas bolinhas? Se eu tenho 3 moléculas, vou colocar 3 bolinhas. Observe que o nitrogênio eu coloquei apenas uma molécula, 2 bolinhas juntas, porque dentro de uma molécula eu tenho 2 átomos, mas eu coloquei apenas uma molécula porque o coeficiente estequiométrico dele é 1. Com relação à amônia, a gente tem o NH3, que é um nitrogênio junto com 3 hidrogênios. Então, eu tenho um nitrogênio junto com 3 Hs, 3 hidrogênios. Só que isso acontece 2 vezes, então você vai colocar 2 vezes a molécula de amônia, 2 vezes o NH3. Tá? É isso que significa quando você coloca esses coeficientes, 2, o coeficiente 3 aqui que a gente tem para o hidrogênio, o coeficiente 1 que a gente tem para o nitrogênio, tá bom? Agora, o que quer dizer a lei de Lavoisier? Que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Aqui a gente fez, vamos supor, com esse modelinho, né, de bolinhas, para a gente entender que a quantidade de átomos que a gente tem do lado dos reagentes é igual à quantidade de átomos do lado dos produtos. Mas se essas quantidades de átomos de cada elemento estão iguais, significa que as massas deles são iguais. E a gente pode perceber isso a partir da massa atômica de cada um deles. O nitrogênio ele tem uma massa igual a 14, você encontra isso na tabela periódica. Eu tenho 2 nitrogênios. Tá? O hidrogênio ele tem uma massa igual a 1. Eu tenho 2 hidrogênios por molécula e tenho 3 moléculas. E a amônia, a massa dela vai ser a soma das massas que a gente tem dos seus elementos químicos, dos átomos desses elementos químicos. Vamos analisar isso. Olha só, com relação ao nitrogênio, a massa dele é 14, 14 unidades de massa atômica. Como eu tenho 2 nitrogênios, você vai multiplicar essa massa por 2. 14 vezes 2 vai ser igual a 28 unidades de massa atômica. Você vai ter que somar essa massa com a massa dos hidrogênios. Eu tenho uma massa de 1 unidade de massa atômica. E quantos hidrogênios a gente tem mesmo? 3 vezes 2 são 6. Então, 1 vezes 6 é igual a 6 unidades de massa atômica. Se a gente somar
Aqui, 28 com 6 vai dar 34. Então, a gente tem, no total, 34 unidades de massa atômica como sendo a massa de todos os reagentes. Do lado dos produtos, a gente tem o nitrogênio com uma massa de 14 unidades de massa atômica. A gente tem o hidrogênio, que tem uma massa de 1 unidade de massa atômica. Então, vai somar com 1 unidade de massa atômica, só que vezes 3, porque eu tenho 3 hidrogênios dentro da molécula. O que vai dar para a gente 3 unidades de massa atômica mais 14 unidades de massa atômica. 3 mais 14 é igual a 17 unidades de massa atômica. Quantas moléculas eu tenho? Eu tenho 2. Então, você vai pegar 2 vezes 17, que vai ser igual a 34 unidades de massa atômica. Tá bom? Então, a massa do nitrogênio era 14, a do hidrogênio era 1. Como eu tenho 3 hidrogênios, eu multipliquei por 3. Depois, eu somei a massa de toda a minha molécula aqui nesse 17 e multipliquei por 2, porque eu tenho 2 moléculas. No final, a gente descobriu que a massa que a gente tem dos reagentes ficou igual à massa dos produtos. É basicamente o que diz a lei de Lavoisier, porque a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Belezinha, pessoal? É isso, nós terminamos por aqui mais uma aula de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se ver numa próxima. Se gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar ele em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!